Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Bem? Para nós, hoje, é uma novidade nós estarmos montando este vídeo aos amados, para que todos possam estar compartilhando a mensagem do Senhor, mesmo ausentes da comunhão dos irmãos na presencial da igreja, mas com a ajuda das irmãs Patrícia, a Bíblia, e juntamente com a esposa da Eunice, nós estamos montando este vídeo para os amados. Eu quero deixar esta noite a palavra do Senhor, a Páscoa, a nossa Páscoa. Enquanto o mundo comemora o sentido da Páscoa de uma maneira comum, a maneira de festas, as comilanças, distribuição de ovos de chocolate, mas para nós que estamos na Páscoa tem um outro significado. Eu quero convidar os amados a abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao versículo 28. Esse será então os versículos do texto que estaremos meditando na palavra do Senhor. O versículo 21 inicia-se dizendo: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai o sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu aos egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez nos entramos em Tua Santa Presença nesta noite para prestarmos este culto ao Senhor em agradecimento e reconhecimento pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, para nos dar a liberdade da escravidão e nos trazer para a sua maravilhosa luz, nos dando assim a garantia da nossa vida eterna. Seja o Pai amar os teus servos nessa noite. Esteja abençoando, Senhor amar, os que se apresentam diante do Senhor, como também cada um de seus lares, para que tudo, Deus, nesta noite, tudo que seja apresentado é para a tua honra, a tua glória e para o teu louvor. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra Páscoa vem da palavra passar, ou seja, significa passar por cima, ou então é no sentido de poupar.
a Páscoa histórica era relacionada com a saída do povo do Egito, mas também ela está relacionada à 10ª praga que desceu no Egito com a morte dos primogênitos. Israel recebeu a ordem de Deus, através de Moisés, para que fosse preparado para cada família um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado nas vergas portas, ou então nas duas ombreiras, para que quando o Senhor estivesse passando e visse, aquele então seria um sinal que ali haveria o povo hebreu, o povo do Senhor. Então o anjo destruidor não entraria e não destruiria os primogênitos, como fez com os egípcios. O sinal do sangue garantiria a segurança de cada uma das casas. Eu quero falar com os irmãos nesta noite, pelo menos 5 fatos sobre a Páscoa. O primeiro fato é que a Páscoa tem um centro. Sim, ela tem um centro. Está ali no versículo 21, quando diz: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias. Coelho ou cordeiro? Qual desses animais está relacionado com a Páscoa? Lá em João capítulo 1, versículo 29, diz assim, que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejamos, irmãos, que aqui o Senhor, eis o Cordeiro de Deus. Este é Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Os sacrifícios estabelecidos por Deus no Velho Testamento, direcionados para um futuro próximo, ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o perfeito sacrifício que providenciou como expiação pelos pecados do seu povo através de Deus. Segundo fato que nós podemos ver o significado da Páscoa é o sangue, é um sinal. Está lá no versículo 22: então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras. Deus ordenou que o sangue fosse passado nas vergas e nas ombreiras de cada porta, onde houvesse uma família de Deus. A marca do sangue do cordeiro impediria a ação do anjo destruidor naquelas casas. E de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte e nem destruição. Nós também fomos marcados pelo sangue de Jesus em nossas vidas. Está relatado em 1 João capítulo 1, o versículo 7, a parte B deste verso, que diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nesse sangue remidor há o perdão para todos os nossos pecados. Nós podemos ver aí, irmãos, que o significado da Páscoa não é o coelho, não é o chocolate na época da Páscoa, mas sim simboliza o período da liberdade da escravidão do pecado. Ali aconteceu naquela ocasião do povo hebreu ali no Egito. Também a Páscoa nos tem um propósito, sim, um propósito, ou seja, a libertação. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito durante um período de 430 anos. Nós também tivemos o nosso tempo, ou seja, o nosso dia de libertação, quando nós fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Lá em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí está mais uma razão, irmãos. Se verdadeiramente sereis livres.
liberdade que nós temos de termos um Senhor e um Salvador regendo as nossas vidas. Um outro fato também muito importante que não podemos esquecer, que a Páscoa ela tem uma mensagem que está relatada lá no versículo 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará pela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. A mensagem de morte para aqueles que não se arrependem e permanecem no mau caminho, mas também a mensagem de vida para aqueles que são remidos pelo sangue do Senhor, ou o sangue de Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, tem uma mensagem também especial, uma palavra de conforto aos nossos corações. Quando a palavra de Deus diz: a bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes ou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Além de ter a liberdade de poder ter o direito à árvore da vida, possam entrar pela cidade, pelas portas. Veja, Deus, tudo isso está preparado para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, como Senhor, aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Cada um de nós possamos estar também debaixo desse sangue do Cordeiro, com a certeza da vida eterna, através do sacrifício vivo e eficaz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mais um fato também interessante e muito importante em nossas vidas, amados, é que ela tem um memorial. Esse memorial é a celebração. Não há mais necessidade de se oferecer sacrifícios de um animal puro, sem mancha, e também nem de um cordeiro, pois Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele se sacrificou por nós. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não precisamos lançar na porta nem nos umbrais o sangue do Cordeiro, pois o sangue do Senhor Jesus, ou o sangue de Cristo, nos salva uma vez por todas. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Não é necessário mais comemorar a saída do Egito, mas comemoramos a nossa libertação do império das trevas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra nos diz que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou do poder das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, ou seja, irmãos, para a luz. Aí está, meus irmãos. Vejam que até agora nós vimos os fatos importantes da celebração da Páscoa. Páscoa não é somente comilança, bebedice, chocolates, troca de presentes. Não, mas o significado é muito maior. A humanidade deveria reconhecer que ela está aprisionada na potestade das trevas. E o mundo precisa conhecer esta Páscoa como nós
temos em nossas vidas. Em Jesus ocorre uma nova Páscoa, ou seja, a ceia ou a celebração da Santa Ceia. Nos dias atuais, o Senhor Jesus ainda realiza um feito muito mais extraordinário em nossas vidas. Hoje, a Páscoa que nós comemoramos é a passagem da morte para a vida eterna a partir da ressurreição de Cristo Jesus. O próprio Senhor instituiu a Santa Ceia durante a festa da Páscoa, como memorial da celebração. Pegando um dos pães asmos, o dividiu entre os seus discípulos, dizendo, está lá relatado em Lucas 22, 19 a 20, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aí está, meus amigos, a Santa Ceia do Senhor. Por isso que todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia, precisamos ter isto em nossos corações e em nossas mentes. O Senhor instituiu este memorial até que Ele venha. E quero concluir dizendo nesta noite aos amados irmãos que a Páscoa é comemorada todos os anos. E ela relata a história de que forma Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Os hebreus lembrariam para sempre como o anjo destruidor poupou as suas vidas e suas casas, e agradeceriam a Deus por salvá-las da morte e da escravidão. Os cristãos também viveram o seu dia de libertação quando foram salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa, e devemos lembrar sempre da nova vida e libertação que alcançamos em Cristo Jesus através da sua morte e ressurreição, a sua ressurreição. Que neste dia, lembremos, celebremos o sentido verdadeiro da Páscoa em nossas vidas e famílias. Deus te abençoe. Nesse momento, amados, nós vamos estar passando a celebração da ceia do Senhor, um memorial instituído por Ele na ocasião da Páscoa. Mas eu quero deixar antes os versículos de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, 27 e 28, que nos orientam como devemos estar participando da ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos, neste momento, eu convido os amados a nós baixarmos nossas cabeças, fecharmos nossos olhos e vamos orar, nos preparando agora para a participação deste memorial. Sempre é um motivo de alegria e também uma responsabilidade muito grande quando nós vamos participar desse memorial. Simboliza para nós o sacrifício na última noite antes de ser entregue à condenação e à crucificação, nos dando a garantia da nossa salvação em seu sacrifício.
E nesse momento nós estaremos orando pelos elementos do pão, como também o vinho que simboliza o sangue do Senhor. Obrigado, Deus amado, pelo teu sangue sacrifício ali naquela cruz. Que esse pão que simboliza, ó Deus, o teu corpo, que foi colocado naquela cruz, para a nossa salvação. E também, Deus amado, da mesma forma, nós também oramos, agradecendo também pelo teu sangue, que foi vertido na cruz, pelas nossas vidas, como também, Deus, pelos nossos pecados. E esse mesmo sangue lavou as nossas vestimentas. É em nome de Cristo Jesus que nós estamos nesse momento orando e agradecendo. Porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos todos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus amado. Obrigado, Deus, por esse tão grande privilégio de podermos estar reunidos em teu nome nesta noite e participarmos e oferecermos esse culto ao Senhor, em reconhecimento e agradecimento pelo teu sacrifício, pelo teu sangue também derramado naquela cruz do Calvário, pelas nossas vidas e por aquelas que ainda, Deus, estarão ouvindo e entendendo a mensagem da salvação, tendo o Senhor Jesus Cristo também, o Senhor e Salvador. Pedimos, ó Deus amado, nesta hora, as tuas bênçãos para o teu povo. Que o Senhor esteja, ó Deus amado, visitando esses lares nesta hora, derramando as tuas mais ricas bênçãos sobre essas vidas, sobre esses lares, suprindo, ó Pai, principalmente as necessidades. Estamos passando, Deus amado, esses últimos dias por essa infectação, Deus, por esse coronavírus que tem tirado o teu povo da comunhão dentro dos templos, mas isso não nos impede, ó Deus, de nós estarmos diante do Senhor constantemente, às 24 horas. E nesta hora, Deus, estamos usando a tecnologia ao nosso favor, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre exaltado e glorificado através das nossas vidas. Abençoe, ó Deus, aqueles que trabalham, aqueles que estão, Deus, arriscando as suas vidas através dos trabalhos, e nessa pandemia, Senhor, que o mundo está sofrendo nesse exato momento. Nós lembramos, ó Deus, que tudo isso
mãos sobre este mundo, Deus, sobre esta terra, Pai. E não permitas, ó Deus, que em vida de pessoas inocentes, ó Deus, crianças principalmente, estão perdendo as suas vidas, ó Deus, por causa desse vírus. Mas que a tua misericórdia, Deus, se estenda pelos 4 cantos da terra, salvando, Senhor, não somente o teu povo, mas também, ó Deus, aqueles que ainda precisam ouvir a tua palavra e se converterem, aceitando o Senhor Jesus Cristo em suas vidas como Senhor e Senhor. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado. Eu creio, Deus, nós cremos também que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, para a tua glória. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E agora, nesse momento, estaremos recebendo a bênção apóstola. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todos os redimidos do Senhor, agora e sempre. Amém, amém